Amados irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria grande conhecer a amada igreja. 60 anos é uma data muito especial. Uma jovem, madura igreja. Estou muito feliz, pastor Arão, essa figura, Deus abençoe muito. E eu queria meditar um pouco com os irmãos um texto, que já que nós estamos aqui tratando de igreja, 60 anos é uma data muito singular para eu e você fazermos uma reflexão com respeito à igreja do Senhor Jesus. A igreja hoje, ela é alvo de muito descrédito na mídia. O nome do Senhor Jesus tem sido vilipendiado pela mídia secular. A igreja do Senhor Jesus tem sido alvo de duros ataques, como diz o apóstolo Paulo, ataques de fora e às vezes ataques de dentro. E nós, que estamos aqui nessa noite comemorando uma data tão especial, nós precisamos refletir um pouco sobre a natureza e a identidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu queria que você, por favor, abrisse comigo um texto muito conhecido. Mateus capítulo 28, por favor, abra sua Bíblia comigo a partir do versículo 16 até o versículo 20. Você que tem o costume de ler a Bíblia, você já sabe que texto é esse, né? Mateus capítulo 28, o primeiro evangelho que está na sua Bíblia, mas não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito talvez foi o evangelho de Marcos, e depois foram escritos Mateus, Lucas, e como um lá depois do tempo, o evangelho de João. Mas eu queria ler com os amados irmãos, a partir do versículo 16 até o versículo 20. Por favor, siga comigo a leitura. O texto diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vamos ler esse verso juntos? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Certamente você já ouviu falar que essa declaração, meu pastor, é a declaração de Jesus sobre a grande comissão. A grande ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos depois dele ressurreto, porque se você voltar um pouco a página, você vai ver que a ressurreição de Jesus está no capítulo 28. E depois que Jesus está ressurreto, o texto diz que Jesus faz uma declaração, um imperativo grande com respeito à grande comissão da igreja, uma ordem de discipulado e evangelização. E isto é o cerne da mensagem do Evangelho para a igreja do Senhor Jesus: fazer discípulos de todas as nações. Certamente você já ouviu do pastor Arão muitas pregações a respeito disso. Mas eu queria compartilhar com os irmãos algo que há alguns anos atrás eu reconheci nesse texto, que vai muito além do que uma ordem de evangelização. Na verdade, nessas últimas declarações de Jesus, feito pela pena de Mateus, está aqui muito mais do que uma grande comissão, mas sim o perfil da igreja da grande comissão. Está aqui nessas declarações de Cristo Jesus algumas marcas da igreja da grande comissão, da qual eu tenho certeza a Igreja Presbiteriana de Paranavaí faz parte. Porque se essa igreja tem 60 anos, uma coisa eu posso te dizer: Cristo investiu nessa igreja. E se Ele investiu nessa igreja, essa igreja deu fruto para a glória de Deus. E os frutos dessa igreja estão aí, né, sentados nos bancos. E talvez vocês ainda não viram
aqueles que ainda vão se sentar, que também serão frutos do penoso trabalho, como diz Isaías no texto que nós lemos, na cruz, e ficou satisfeito, porque afinal de contas o Evangelho é o poder de Deus, para todo aquele que nele crê. Mas eu descobri, meus amados, que essa declaração da grande comissão é muito mais do que apenas uma ordem. Ela tem o perfil desta igreja da grande comissão. Ela tem o perfil dessa nova comunidade que ora se forma em torno da pessoa de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu queria rapidamente falar com os irmãos nessa noite. Pastor Arão, talvez nessa noite de festa não dê para eu falar quais são as 9 marcas da igreja da grande comissão. Porque, afinal de contas, você não vai ter paciência para ouvir o pastor Luciano aqui mais ou menos umas 2h30. Isso só o reverendo Hernandes que consegue fazer. Então, na verdade, eu quero extrair rapidamente com vocês algumas marcas da igreja e da comunidade da grande comissão a partir desse texto. E hoje servirão talvez para eu e você refletirmos se essas marcas fazem parte da nossa comunidade. Sabe, meus irmãos, existe um texto em Mateus capítulo 7, que é um texto, assim, muito difícil de Jesus. O texto diz que, certa feita, alguns chegaram perto dele e disseram assim: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio. No teu nome nós curamos enfermos. No teu nome nós fizemos muitos milagres. Mas aí Jesus olha para esses mesmos que disseram isso e diz o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Querido, esse texto mexe muito comigo, sabe por quê? Porque tem muita gente enganada por aí. Tem muita gente, de repente, querido, que tem uma visão deturpada e equivocada com respeito à igreja do Senhor Jesus. Quando chegar lá no fim, você está vendo o pastor Luciano de cavanhaque branco e barba branca? Daqui a um tempo, talvez eu não esteja mais aqui. Talvez Jesus nos chame hoje, a mim ou a você. E a minha preocupação é essa: naquele glorioso dia, quando Ele me chamar, o que eu receberei das mãos dEle? A coroa da vitória e aquela palavra: vinde benditos de meu Pai. Entra de posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo? Ou será que eu vou ouvir dele: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci? É por isso, queridos, que nós precisamos sempre refletir sobre a natureza e a identidade dessa comunidade da grande comissão. E esse texto, irmãos, é um texto primoroso para a gente fazer isso nessa noite. Percebam comigo uma coisa no versículo de número 9, no mesmo capítulo 28. Olha o que acontece quando Jesus ressurreto aparece às mulheres. O versículo 9 diz assim: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Agora veja bem o que aconteceu lá no versículo 16 e 17, confira comigo no texto que lemos. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o que o texto diz? O adoraram. Sabe o que o texto está querendo dizer, querido? Que depois que Jesus ressuscitou, em primeiro lugar, ele foi adorado pelas mulheres. Mas, em segundo lugar, o texto diz que ele foi adorado por quem? Pelos seus discípulos. Deixa eu te contar um negócio. Essa palavra só aparece depois que Jesus ressuscita dos mortos. Durante toda a narrativa dos evangelhos, os milagres que Jesus fez e as pessoas que foram a Jesus, o texto diz que elas se prostraram e clamaram a Cristo, mas adorar a Cristo só depois que Ele ressuscitou dos mortos. Pastor, o que isso significa então com respeito a essa comunidade da grande comissão? É que, em primeiro lugar, querido, a comunidade da grande comissão é uma comunidade adoradora.
Veja, querido, que as mulheres o adoraram. Veja, queridos, que os discípulos o adoraram. Veja que depois que Jesus ressuscita dos mortos, ele se torna alvo da adoração. Por quê? Porque só Deus era alvo da adoração do judeu. Mas quando Jesus ressuscita, eles compreenderam que Jesus não era apenas o carpinteiro de Nazaré. Ele era muito mais do que isso. Ele era o Filho de Deus encarnado e provou ser o que ele era, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Por isso, meu amado, a comunidade da Grande Comissão, a primeira grande marca dessa comunidade é que essa comunidade é uma comunidade adoradora. Foi exatamente isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana, que ao meio-dia foi buscar água no poço, lá em Siquém. O texto diz que Jesus entabula um diálogo com aquela mulher, e lá no versículo 19, no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus então introduz um novo viés na conversa, e essa mulher diz: olha, vejo que o Senhor é profeta. Os nossos pais nos disseram que aqui é onde a gente tem que adorar, mas vocês dizem que em Jerusalém é onde nós devemos adorar. Afinal de contas, nós devemos adorar no Monte Gerizim ou no Monte Sião em Jerusalém? Jesus então olha para aquela mulher e diz assim: mulher, vem a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Em outras palavras, querido, o que Jesus está dizendo é o seguinte: não é nem lá, nem cá. Lugar agora não é o que importa. O que importa é a forma, é o meio, é a mediação. A verdadeira adoração, ela passa por Cristo, é mediada por Cristo, é através de Cristo, é para Ele, por Ele, com Ele, a Ele seja a glória eternamente. Amém. Pastor, o que significa adorar em espírito e em verdade? Significa adorar por meio de Jesus, através de Jesus, para Jesus, com Jesus. O culto, querido, é culto prestado a Ele, porque Ele é quem merece todo louvor e toda a nossa adoração. Portanto, meu amado, quando você entra na igreja, quando você se reúne num culto público, nós nos reunimos para duas coisas maravilhosas e singulares. Primeiro, nós nos reunimos para adorar a Cristo. Sabe por quê? Porque Ele procura os verdadeiros adoradores. E você quer ver uma notícia boa? Ele achou você. Porque se você adora por meio de Cristo, através de Cristo, por intermédio de Cristo e a Cristo, você é um achado de Deus, amém? Deus te encontrou, porque a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é muito lindo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O Salmo 67 é reconhecido como o Salmo missionário. O Salmo 67, ele diz assim: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e o nosso Deus nos abençoa. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Sabe por que a gente faz missões? É para que o mundo conheça Cristo e adore a Cristo. E louvado seja Deus, irmãos, que nós somos essa comunidade. É por isso que o nosso culto, pastor Arão, tem que ser um culto animado. É por isso que a gente canta e a gente celebra e a gente adora o Cordeiro. Sabe por quê? Porque essa é uma marca que só os verdadeiros adoradores têm, porque nós adoramos através de Cristo Jesus. Amém? Coisa bonita, irmãos. A igreja, em primeiro lugar, ela é uma comunidade adoradora. Portanto, Deus te chamou para você adorar Cristo, celebrar Cristo, porque é através dele que Deus aceita o nosso louvor.
Ele é o mediador do nosso louvor. Nós prestamos culto a Ele, e é a pessoa dEle que deve ser adorada e celebrada na nossa vida e na vida comunitária da igreja. Portanto, meu amado, quando você vier à casa do Senhor, adore esse Deus, louve a esse Deus, celebre esse Deus, porque essa é uma das marcas da comunidade da grande comissão, e Ele espera a sua adoração e procura os seus verdadeiros adoradores. O texto diz que quando Jesus ressuscitou, as mulheres o adoraram. A Bíblia diz que os discípulos o adoraram, e hoje eu e você, nós nos juntamos a essa nova comunidade para adorar aquele que merece todo o nosso louvor e adoração. Amém? Mas veja comigo, querido, a segunda marca. Por favor, confira comigo o versículo 17. Olha o que o texto diz. E quando o viram, o adoraram. Mas o que diz agora? Mas alguns duvidaram. Eu fico imaginando, irmãos, aqui com os meus botões, como pastor, esses 11 homens, porque Judas aqui não está mais, como esses 11 homens ainda duvidaram de Jesus. Porque o texto diz que alguns adoraram, outros duvidaram. Eu fico imaginando, querido, aquele sujeito que andou com Jesus e viu, por exemplo, Jesus chegar na aldeia de Betânia e chegar diante de um jardim onde está deposto num túmulo o seu amigo Lázaro, de 4 dias. Eu fico imaginando, irmãos, aquele discípulo que estava junto com Jesus, quando ele chega naquele cemitério, e ele faz uma oração dizendo assim: Pai, tudo que eu peço ao Senhor, o Senhor realiza, mas eu faço essa oração não é por mim, mas por eles, para que eles creiam que tu me enviaste. E de repente ele diz uma só palavra: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que aquele que estava 4 dias morto, o texto diz que ele sai do túmulo e arranca a etiqueta da morte, e aquele que estava morto reviveu. Eles foram testemunhas oculares. Eu fico imaginando, querido, aqueles discípulos no barco com Jesus. Jesus prega o dia todo, Jesus ensina o dia todo, Jesus cura o dia todo, Jesus serve a comunidade o dia todo. Quando chega no final do dia, ao declinar o dia, Jesus está cansado, ele entra no barco, e a Bíblia diz que ele deita a cabeça num travesseiro e dorme. Mas se levanta no mar uma grande tempestade. E a Bíblia diz que os discípulos ficam assustados, e chega lá no meio da tempestade, eles chegam perto de Cristo nervosos, dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Irmãos, aqueles homens estavam com ele naquele barco, quando Jesus se levanta, dá uma ordem para a tempestade: acalma-te, emudece, e a Bíblia diz que se fez grande bonança. Eu fico imaginando aqueles homens, irmãos, em Jerusalém com Jesus, quando chegou aquele paralítico gritando, com o cabelo desgrenhado, as roupas todas rasgadas, e de repente chega próximo de Jesus num gesto de suprema coragem e diz para o Senhor assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles discípulos olhando aquela cena, julgando aquele leproso, e Jesus então, o texto diz lá em Marcos, que ele tocando o leproso diz: eu quero, fica limpo. E instantaneamente a lepra lhe foi curada. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles homens ouvindo as palavras que eles ouviram dos lábios de Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, aquelas parábolas maravilhosas que Jesus contou, e aqueles discípulos embevecidos, escutando aquela obra-prima, saída dos lábios de Jesus, meu pastor, sem nenhuma edição, prontinha, perfeita, tudo nos seus lugares. Você imagina, querido, Jesus pregando para você, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Eu, quando vou escrever alguma coisa, eu escrevo, não está bom, eu jogo fora, eu rasgo, eu troco a palavra, não gostei do texto. Irmãos, Jesus, quando Ele fala, a coisa sai pronta, certinha, profunda, pronta.
avassaladoramente linda e que toca lá no fundo do nosso coração. Eu fico imaginando, irmãos, esses discípulos andando com Jesus pelas areias e pelas praias do mar da Galileia. Eu fico imaginando esses discípulos, irmãos, pescando a noite inteira, não pegando nada, e de repente eles veem um jovem na beira do mar, dizendo assim: escuta, joga a rede à direita do barco, e de repente o texto diz que ela se encheu de peixes a ponto do barco quase ir a pique. Eu fico imaginando, irmãos, os milagres que Jesus fez. Por exemplo, meu pastor, o filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, a Bíblia diz que aquela mulher com uma grande multidão sai da porta da cidade de Naim. Sabe o que significa Naim? Agradável. Mas na cidade agradável aconteceu uma tragédia. O texto diz que o filho único de uma viúva, ele morre e o enterro sai, todos chorando com aquela viúva em prantos. Por quê, pastor? Porque por 2 vezes a tragédia bateu a porta dela. Primeiro com o marido, agora com o filho. E talvez seja por isso que a Bíblia diz que aquela mulher está em prantos, chorando. Mas o texto diz que quando essa multidão sai da porta da cidade, chorando a tragédia, Jesus chega com outra multidão. E essas 2 multidões se encontram. A multidão da morte e a multidão da vida. A multidão que chora e a multidão que sorri. A multidão que segue um morto e a multidão que segue um vivo, a multidão que caminha para a morte e a multidão que caminha para a vida. E o texto diz, irmãos, que Jesus então para aquela multidão e ele toca no esquife e ele dá uma ordem àquele moço: jovem, eu te mando, levanta-te. A Bíblia diz, irmãos, que levantou o que estivera morto, e Jesus o devolveu e o restituiu à sua mãe. E sabe o que acontece com a multidão da tristeza e da dor e da morte? Se tornou numa multidão da alegria e da esperança. Jesus devolve a esperança. Eu fico imaginando, irmãos, esses homens vendo isso tudo, pastor. Testemunhas oculares de milagres maravilhosos, de intervenções poderosas. Andaram com Jesus durante 3 anos nas areias quentes da Palestina. Viram Jesus fazer milhares de milagres, mas o texto diz que um grande milagre foi visto por eles também. Qual? A ressurreição. Mas, irmãos, sabe o que o texto me diz agora? A Bíblia diz que quando o viram, alguns duvidaram. Pastor, como é que pode isso? Simples. É só você olhar para dentro de você que você vê que pode. É só eu olhar para dentro de mim para eu ver que realmente pode. E aí, querido, eu encontro a segunda marca dessa comunidade da grande comissão. A primeira delas é que ela é uma comunidade a adorar. Agora, guardem bem o que eu vou dizer para vocês nessa noite. A segunda marca da comunidade da grande comissão é que ela é uma comunidade imperfeita. Imperfeita. Talvez vocês perguntem nessa noite, igual eu me perguntei muitas vezes: pastor, como é que pode? Pastor, como é que pode? Viverem o que eles viveram, ver o que eles viram, ouvir o que eles ouviram, e mesmo assim permanecerem incrédulos. Quantas coisas, né, irmãos? Quantas bênçãos, quantas maravilhas, quantas coisas temos recebido de Deus, e por tantas vezes temos murmurado, temos reclamado, temos nos tornado tão incrédulos. Sabe por quê? Porque a comunidade no andar de baixo, a igreja militante, que eu e você fazemos parte, essa igreja que está aí lutando as lutas do Senhor, por favor, querido, não é uma comunidade perfeita. Pelo contrário, ela é uma comunidade imperfeita. O pastor Arão não é perfeito. O pastor Luciano não é perfeito.
Você não é perfeito. Na verdade, nós somos imperfeitos, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, nós carregamos nesse nosso corpo o corpo do pecado. Nós erramos, nós falhamos, nós ferimos uns aos outros. 1 João capítulo 1, versículo de número 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não espere perfeição numa igreja. Tem muita gente hoje, irmãos, que vai para a igreja com espírito de consumidor. O sujeito entra na porta da igreja e dentro dele ele está assim: me faça bem, supra as minhas necessidades, eu quero receber o que eu preciso. E aí sabe o que acontece, querido? Nenhuma igreja está bom para você, sabe por quê? Porque não existe igreja perfeita. Se você está procurando uma igreja perfeita, pede para Jesus te levar. É ou não é? Porque se Ele te levar e você for um salvo, aí sim, você vai para a comunidade dos santos arrolados no céu. Lá é tudo bacana. Mas enquanto a gente estiver aqui, querido, tem coisa que a gente não vai gostar. Tem coisa que os outros não vão gostar em nós. Tem coisas que a gente vai fazer e depois vai dizer assim: meu Deus, eu tenho que correr atrás para pedir perdão. Por isso, meu amado, saiba dessa grande verdade. A igreja é uma comunidade imperfeita. E você sabe uma prova incontestável disso? Está aí na sua Bíblia. As cartas de Paulo. E eu louvo a Deus, irmãos, pela imperfeição da igreja. Sabe por quê? Porque se a igreja fosse perfeita, o apóstolo Paulo não precisaria ter escrito nenhuma carta. Porque todas as cartas do apóstolo Paulo, seja de Romanos, a lá nas últimas, segundo Timóteo, ele escreveu por causa de quê? Lutas, problemas, frustrações, admoestações. Para quem? Para a igreja. Portanto, querido, não espere perfeição do seu marido. Portanto, marido, não espere perfeição da sua esposa. Portanto, pais, não esperem perfeição dos seus filhos. Portanto, filhos, não esperem perfeição dos seus pais. Portanto, queridas ovelhas, não esperem perfeição no seu pastor, mas esperem perfeição naquele que é perfeito, o único perfeito, o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que alguns o adoraram, mas também alguns duvidaram. Essa pessoa que está do lado de você aí, ó, dá uma olhadinha aí. Olhou? Ó. Olhou para ela? Cheirosa, bonita, roupinha nova, culto de aniversário da igreja. Essa pessoa que está do seu lado é um pecador imperfeito, que talvez, se ainda não te dê uma espinhada, pode ser que ele te dê ainda. Portanto, querido, não espere perfeição no andar de baixo. Seja condescendente, perdoe, seja compreensivo. Não pague, viu, o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, e vocês serão chamados de filhos de Deus. Interessante, irmãos, que a gente tem uns casos assim, hilários com respeito às nossas imperfeições, né, pastor? Uma vez eu fui pregar num acampamento de jovens, há muito tempo atrás, e eu fiquei num grande quarto com mais ou menos umas 15 beliches, e cada quarto com 15 beliches tinham 30 jovens e um banheiro comunitário. E nesse banheiro tinha um grande balcão com várias cubas para a pessoa escovar o dente, lavar o rosto, e vários chuveiros, essas coisas comunitárias. E eu fiquei nesse lugar, sem problema, pastor. Eu não preciso área VIP, não. Eu fico lá. De repente, me levantei. Quando eu me levantei, botei a toalhinha, botei pasta na minha escova e fui me dirigir ao balcão para escovar o dente. E notei que estavam todos cheios. Aí eu esperei um pouco.
Quando vagou uma cubazinha, eu entrei, coloquei a minha escova do lado, lavei meu rosto. Aí, de repente, peguei a escova e estou escovando dente. Notei um negócio interessante. O rapaz do meu lado me encarando de uma forma estranha. E eu comecei a ficar meio incomodado com aquilo, sabe? Comecei a parar, olhei para ele. Falei, meu jovem, aconteceu alguma coisa? Qual o problema? Estou fazendo alguma coisa errada? Ele virou e falou assim, o senhor está escovando dente com a minha escova. Eu sou meio voado. Aí, irmão, sabe quando você está num lugar assim, você quer que o chão abre e você enfia a cabeça lá dentro? Mas na hora, Deus me deu um style assim na hora, que quando ele falou, você está escovando com a minha escova. Aí eu pensei um negócio assim, falei assim, então faz o seguinte, pode escovar com a minha? É para quebrar o gelo, né? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. A gente é muito rápido, irmãos, para criticar os outros. A gente é muito rápido para ver defeito nos lugares. A gente é muito lento para olhar, às vezes, a trave que está nos nossos olhos. A Bíblia diz que alguns o adoraram, mas outros duvidaram. O pastor Luciano já tem assim, alguns casos interessantes dessa coisa meio desconjuntada dele, mostrando, pastor Arão, uma coisa só. Eu sou um homem imperfeito. Estava no restaurante da Assembleia Legislativa em Minas Gerais. Lugar bacana, irmãos, onde as pessoas trabalhavam de gravata e camisa. E a gente comia no bandejão. E quando a gente sentava nas mesas, porque eu trabalhei na Assembleia muitos anos, quando a gente sentava nas mesas, as mesas eram o tamanho certinho de 2 bandejões. Se a pessoa sentasse na frente, o bandejão ficava encostado um no outro. E a gente comia um de frente para o outro, bem pertinho. E lá todos os funcionários da Assembleia comiam, faziam um bandejão e se assentavam. Eu, então, fiz o meu bandejão e me assentei para comer. E senta na minha frente um senhor todo alinhado, bonito, sem o blazer, apenas com uma camisa muito bonita, novinha, branquinha. Com uma gravata alinhada. E de repente ele senta na minha frente, eu estou aqui comendo, e de repente, irmãos, tem um bolinho de carne, desses que servem com molho, eu não sei nem como chama, almôndega, é com molho. E eu, de repente, eu não sei o que eu arrumei, porque numa hora dessa não adianta você ficar imaginando o que aconteceu, porque a coisa é misteriosa. Eu sei que na hora, irmãos, eu estou lá comendo, na hora que eu fui cortar a almôndega, uma coisa escapuliu, e a almôndega minha pulou para o prato dele, no meio do molho vermelho da almôndega. E quando a almôndega cai no molho vermelho dele, o molho vai para a camisa dele. Irmãos, eu pedi para morrer. Eu fiquei tão apavorado, pastor Arão, mas tão apavorado, que eu peguei o guardanapo e fui limpar. O moço olhou para mim e falou assim, deixa. Eu vou trocar a camisa. A única coisa que a gente pode fazer, pastor Arão, quando a gente erra desse jeito, é fazer o quê? Pedir perdão. Falei, meu senhor, por favor, o senhor me perdoe. Olha, eu vou ter uma camisa nova, limpinha, branquinha, novinha. Não precisa, não. Gente, isso é bom para humilhar a gente de vez em quando, não é? E mostrar que nós vivemos uma comunidade de pessoas imperfeitas. Você já deu umas rateadas dessa alguma vez? Ou será que você é aquele cara perfeitinho e que espera perfeccionismo de todo mundo? Cuidado, meu amado, não age assim, sabe por quê? Porque até aqueles que andaram com Jesus e viram o que viram durante 3 anos, duvidaram. Quanto mais a gente.
Não é verdade? Terceiro lugar, olha o que diz o verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira marca da comunidade da Grande Comissão, que ela é uma igreja, uma comunidade também sustentada pelo poder de Deus. Olha que coisa gloriosa. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A igreja de Jesus Cristo, meu amado, é o maior milagre que existe nessa terra. Aliás, governos vêm, governos vão. Poderes se levantam, poderes caem. Ideologias se levantam, ideologias caem. O intelectualismo se levantou no século XIX e o racionalismo caiu. Voltaire, que foi o grande precursor do iluminismo na França, que quando o iluminismo tomou vulto a partir da França, ele disse o seguinte: agora sim, nós vamos acabar com a igreja de Jesus. Quem é Voltaire? A casa de Voltaire hoje na França é o Museu da Bíblia. E aí, de repente, você vê, querido, que a igreja ela é achincalhada, é perseguida, é vilipendiada, é alvo de escárnio. A gente pensa que de repente ela está por um fio, mas tudo nesse mundo se levanta e cai. Mas a gloriosa igreja de Jesus permanece para sempre. Irmão, sabe por que acontece isso? Porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Porque ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo nesse mundo vai passar. A única coisa que vai permanecer é a gloriosa igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus pegou os seus discípulos e foi fazer um turismo lá nos contrafortes do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. Mateus capítulo 16 diz que ele foi para Cesareia de Filipe. Ele subiu, irmãos, uma longa trajetória até chegar na bela cidade de Cesareia de Filipe, aonde nasce o Rio Jordão. Lá, Jesus com seus discípulos fez uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí, de repente, irmãos, uns respondem: uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, outros que o senhor é João Batista. Não, mas vós, quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro toma a frente dos discípulos e responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus então olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Ou seja, não foi a sua própria inteligência, mas meu Pai que está no céu. E aí, irmãos, Jesus faz uma declaração gloriosa. Ele diz assim: tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pastor, o que Jesus está querendo dizer? Quando Jesus olha para Pedro, ele faz um trocadilho com o nome dele e diz assim: você é um pedacinho de pedra, mas sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E aí, irmãos, Jesus faz a declaração gloriosa: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, meu amado, deixa eu te contar um negócio. Governos vêm, governos vão. Perseguição aumenta, perseguição diminui. Tudo já solapou a igreja do Senhor Jesus, mas ela sempre vai permanecer e sempre será vitoriosa. Sabe por quê? Porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque ela é sustentada pelo poder de Deus. Amém? O interessante, irmãos, que esse texto tem algo também precioso. Olha o que diz o versículo 18, no final do versículo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso, irmãos, é uma coisa muito linda. Sabe por quê? Porque toda autoridade reconhecida e verdadeira, ela não provém da terra, ela provém do céu. Em outras palavras, tem muitas pessoas buscando reconhecimento e autoridade na terra, desprovido do reconhecimento e da autoridade do céu. É somente a autoridade do céu que dá a você
um reconhecimento correto da autoridade da terra. Veja que a autoridade de Jesus, ela provém do céu e depois ela vem na terra. Toda autoridade me foi dada no céu primeiro, para depois ser dada na terra. Pastor, o que significa isso? Que um homem não pode adquirir nada se não receber das mãos de Deus e dar a Ele a glória devida. Portanto, querido, não queira receber nenhum tipo de autoridade na terra divorciado de Cristo. Sabe por quê? Porque quem te oferece isso é Satanás. Viu? Os reinos e a glória desse mundo, divorciado do céu, quem ofereceu isso para Jesus foi Satanás. Toda a glória e os reinos desse mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Mateus capítulo 4. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem muita gente, irmãos, muita gente, buscando reconhecimento e autoridade só na terra, mas está esquecendo que o verdadeiro reconhecimento e autoridade na terra provém primeiro do céu, porque aí a sua autoridade vai ser legítima. É por isso, irmãos, que Jesus tem toda essa autoridade. Sabe por quê? Porque ele recebeu essa autoridade das mãos do Pai. E é por isso que ele é poderoso para sustentar a minha vida e a sua vida. Louvado seja Deus, pastor Arão, que essa igreja vai fazer 60, 100, 200, 300, 400, até Jesus voltar. Sabe por quê? Porque quem sustenta essa igreja não somos nós, é o poder de Deus. Amém? É claro, meu irmão, que Deus usa você. É claro que Deus usa os seus dons. É claro que Deus usa o seu talento. É claro que Deus usa os seus dízimos. É claro que Deus conta com isso tudo. Mas nada disso é o fundamento da autoridade da igreja. A igreja sempre existirá e ela sempre vai existir. Sabe por quê? Porque ela é sustentada pelo poder de Deus. Aleluia! Nós servimos uma igreja vencedora, amém? Nós servimos uma igreja vitoriosa, amém? Nós servimos uma igreja que Cristo deu a ela uma promessa gloriosa, e essa promessa vai se cumprir para a glória de Deus. Vamos concluir? Versículo 19, Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos. Pastor, qual a última marca? Vou ficar com as 4, pastor. E depois, se o senhor gostar, você me convida de novo. Tá bom? Tá tudo bem. Vamos fazer uma recapitulação que eu vou terminar com a última marca. Primeiro, nós descobrimos que a igreja é uma comunidade adoradora. Cristo te chamou para você o adorá-lo em espírito e em verdade. O que significa isso, pastor? Por meio de Jesus Cristo. É por Ele, é para Ele, é por meio dEle. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Nós estamos aqui por causa dEle. Segundo, a igreja é uma comunidade imperfeita. Estamos aqui, irmãos, no mesmo barco. Falhamos, erramos, não somos perfeitos. Caminhamos à semelhança de Cristo. O interessante é que lá em Romanos 8, 26, tem um texto que muita gente gosta, mas a gente esquece do final do texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, dos quais aquele que Ele predestinou, Ele chamou, aquele que Ele chamou, Ele glorificou, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Sabe o que significa isso? Que todas as coisas que concorrem e acontecem na sua vida, sejam boas ou ruins, é para tornar você mais parecido com Jesus. E quando a gente entende, irmãos, que a igreja é uma comunidade imperfeita, a gente busca melhorar sempre. Por quê? Porque olhamos para o alvo, olhamos para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus que eu sou casado com a minha Tereza, 27, meu bem? 26? 27? Louvado seja Deus. Não fica bravo comigo, não. Sou casado com a minha Tereza há 27 anos. E a gente entende, irmãos, que
esse casamento no Senhor é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque as coisas se aprimoram, ou pelo menos precisam se aprimorar. Mas isso não significa que eu sou perfeito e nem ela. Aliás, a Teresa é muito melhor do que eu. E eu ainda derrubo almôndega no prato dos outros. E eu ainda escovo o dente com escova de gente que eu nem conheço. A Teresa é mais cuidadosa. Mas, irmãos, nós temos uma esperança bendita, sabe qual é? Eu olho para Cristo. E olhando para Cristo, eu peço perdão, conserto, e eu sei que eu tenho um alvo a quem imitar. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos também que a igreja, ela é uma comunidade sustentada pelo poder de Deus. Cuidado, querido, cuidado se você pensa que a igreja depende de você. Cuidado os pastores que acham que eles são imprescindíveis na igreja. Cuidado você que de repente acha que o seu dízimo é alto e é o seu dízimo que sustenta essa igreja. Cuidado, querido, sabe por quê? Porque quem sustenta a gloriosa igreja de Cristo é o cabeça da igreja, é Ele mesmo. E isso é muito bom, irmãos, para a gente sempre falar, sabe por quê? Porque isso nos coloca no devido lugar. Perguntaram certa feita, meu pastor, qual eram as 3 maiores virtudes do cristão para Agostinho de Hipona. O grande bispo do século V, ele respondeu que as 3 maiores virtudes do cristão são humildade, humildade e humildade. Eu louvo a Deus, irmãos, saber que a igreja é sustentada pelo poder de Deus. Sabe por quê? Porque assim Cristo me coloca no devido lugar. Quando a gente começa a se achar demais, é bom a gente ouvir essas coisas para a gente abaixar um pouco a nossa bola e achar que as coisas dependem de nós. Não dependem de você. Conta com você. É diferente. Mas a igreja, querido, ela depende de Cristo. Ela depende do seu poder. E aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? E por fim, quando você lê ide, portanto, você acha que isso aqui é um imperativo. Mas o pastor Arão e os pastores sabem que esse ide está um pouco mal interpretado na Bíblia. Porque o verbo aqui não está no imperativo. O verbo aqui está mais parecido na nossa língua com o gerúndio. É mais ou menos assim. E indo, enquanto vocês vão, esse é o sentido original do texto. E aí eu descobri uma coisa maravilhosa, irmãos. O que, pastor? Que a igreja não pode parar. Aliás, irmãos, quando eu entrei para o seminário, pastor Arão, eu ganhei da minha saudosa sogra, que inclusive faleceu há poucas semanas atrás, eu ganhei da minha saudosa sogra um Fusquinha. Fusquinha. E eu amava aquele Fusquinha. Quando eu saía de viagem, eu colocava o Fusquinha na garagem, saía de viagem. Quando eu chegava de viagem, eu batia a chave no Fusquinha. Quem tem Fusquinha sabe. O que acontecia com o Fusquinha? Mas não pegava nem dava sinal de vida. E aí eu ligava para o mecânico, ele chegava para mim, era a mesma ladainha. Ele falava assim, pastor, esse Fusquinha não pode ficar parado. Fusquinha você tem que andar com ele, porque se você parar o Fusquinha, ele morre. Irmãos, isso é uma grande verdade. Talvez seja por isso que Jesus disse assim, e indo. Pastor, mas o que significa isso? Em último lugar, a igreja da grande comissão é uma comunidade em movimento. Tudo aquilo que estaciona, querido, morre. Tudo aquilo que para, dá mofo, enferruja, e depois fica difícil para você recomeçar. Pastor, a igreja é uma comunidade em movimento em quais direções? Primeiro, a igreja é uma comunidade que se movimenta em direção ao alto. A igreja precisa buscar o Senhor. A igreja precisa se dobrar em oração. Isaías diz, buscai o Senhor enquanto está perto. Invocai-o enquanto ele se deixa achar. A igreja, irmãos, é uma comunidade que busca do céu o seu poder e a sua virtude. A igreja precisa dobrar os seus joelhos.
A igreja precisa bater no peito e se arrepender. A igreja precisa buscar a presença do Senhor e buscar ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa, irmãos, buscar a virtude que há na cruz de Jesus. A igreja precisa subir no monte da transfiguração e ver a glória de Deus. A igreja precisa, irmãos, buscar diligentemente a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. É o poder de Deus que move as coisas. A igreja, meu amado, precisa se movimentar em direção ao alto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Reunião de oração. Buscar a presença de Deus. A igreja precisa se mobilizar para buscar de Deus o poder e a virtude. Mas, pastor, só isso? Não, irmãos. O interessante é que quando Jesus chama a tríade de companheiros do coração dele, Pedro, Tiago e João, ele sobe no Monte Tabor da Transfiguração. A Bíblia diz que eles têm uma visão da glória de Cristo, como ele é, não é? Cheio de glória e poder. Eles então vão fazer uma tenda, vamos ficar aqui. Jesus olha para ele e fala: meu filho, você está errado, o nosso lugar não é aqui. Por enquanto. Nós precisamos descer no vale, porque lá no vale tem um grupo de pessoas, lunáticos, endemoniados, doentes, paralíticos, enfermos, e eles precisam de mim, sabe por quê? Porque tem um jovem endemoniado lá que está todo mundo tentando expulsar o demônio deles e não consegue. Eu preciso ir para lá. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus então leva aqueles 3 que estavam no Monte da Transfiguração, buscando a presença de Cristo, lá para o vale, e é no vale onde eles fazem a obra do Senhor. Pastor, a igreja tem que se movimentar em quais direções? Primeiro, a igreja tem que se movimentar para cima, para buscar de Deus o poder, mas a igreja precisa se movimentar para os lados, para alcançar o perdido. A igreja precisa receber e dar. A igreja precisa se encher e se esvaziar. A igreja precisa receber o Espírito e precisa entregar o Espírito. A igreja precisa ser 2 braços. Um braço para cima para pedir e um braço para o lado para oferecer. Igreja, querido, precisa se movimentar para os lados, em direção ao próximo, ao necessitado, ao desvalido, ao caído. Estender a mão, querido, à comunidade que precisa e anseia daquele toque regenerador do Espírito Santo. A igreja não pode parar. Amém? Ela é uma comunidade em constante movimento. É essa igreja, querido, que é a igreja da grande comissão. Pastor, tem outras marcas? Tem. Mas eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar com apenas essas 4 marcas nessa noite, como um momento de reflexão. E eu espero que não só a igreja de Paranavaí, mas que todas as igrejas que se reúnem em torno desse nome tão glorioso que é Jesus Cristo, tenham o perfil dessa igreja. Seja uma igreja adoradora, uma igreja alegre, uma igreja informal, que adora o seu Senhor através dos méritos de Cristo. Seja uma igreja, querido, humilde, porque ela reconhece que não é a melhor, mas também ela é a gloriosa igreja que Cristo escolheu, cheia de imperfeições. É uma igreja, querido, que a gente entende, que a gente luta, labuta e trabalha, mas as coisas não dependem de nós, porque Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é sustentada pelo seu poder. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, querido, eu imagino que essa igreja deve ter passado por muitas lutas. Não conheço a história dela, mas conheço a história da igreja de Jesus, e todas as igrejas genuínas de Cristo passam por lutas, mas eu também sei que todas as igrejas genuínas de Cristo passam pelas lutas, mas são vitoriosas. E certamente essa igreja de Paranavaí enfrentou algumas lutas, e um dos sinais que ela é sustentada pelo poder de Deus está aí, atrás de nós, na minha frente, aos 60 anos. Isso é graça de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? E por fim, querido,
A igreja é uma comunidade em movimento. Movimente-se, meu amado. Ore e peça a Deus para Deus te usar. Busque a Deus em oração, mas entregue-se a Cristo andando na direção do outro, para que ele seja abençoado através dos seus dons, da sua vida e do seu ministério. Não se furte a mão de ajudar a quem necessita. Fale do amor de Cristo, proclame o Evangelho, faça discípulos, caminhe na horizontal, olhe para a comunidade, ore e busque uma forma de alcançar aqueles que estão perdidos e esperando essa mensagem gloriosa do Evangelho. E aí Jesus termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Um beijo carinhoso. Meus parabéns. Deus abençoe muito essa amada igreja e que ela seja a igreja da grande comissão. Amém? Deus abençoe. Pastor. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.